Ministra. Muito bom, ministra. Então, as duas últimas perguntas, Ana Mara. Isso, as nossas últimas duas perguntas. Agora vem o Alessandro Gratão, que é sócio da KPMG Brasil, e a última pergunta vai ser feita pelo ministro Joaquim Levy. Tá? Alessandro, deixa eu liberar aqui, você tem que apertar aí também? Liberado. Bom, boa noite a todos. Parabéns mais uma vez à curadoria, manter uma live em altíssimo nível. Ministra, prazer imenso direcionar essa pergunta aqui, uma honra para mim. Bom, dados os acontecimentos que até o próprio Marques explicitou no começo, direcionou a pergunta, quando tem esses momentos, eu sempre procuro pensar na árvore e na floresta, né? Uhum. E se a gente olhar a última década, aí, esse conceito jurídico, não sou advogado, não sou formado em direito, mas lidando com investigações, tá, a gente tem alguma familiaridade, conceito erga omnes, né? Ou seja, da lei aplicada a todos de forma igual. Nunca se viu, principalmente no Brasil, pessoas poderosas, seja da esfera privada, seja da esfera política, sendo presas e sofrendo punições e tal. Então, a minha pergunta é o seguinte, seu ponto de vista pessoal, ministra, como que a gente pode enxergar essa questão da lei e todo o arcabouço, né, que no Brasil hoje, o cenário brasileiro, o copo estaria meio cheio ou meio vazio, na sua opinião? E obrigado. Obrigada, Alessandro. Todo copo que está meio cheio está meio vazio, como diria Gilberto Gil. Mas eu acho que nós estamos num momento em que, como eu disse, e tenho escrito sobre isso, eu acho que a ideia de república andou bem nesses 32 anos. Quer dizer, nós vimos uma mudança de comportamentos, o compromisso com a ética na sociedade, em parte, também se apurou. Eu digo em parte, porque escrevendo sobre o princípio da moralidade pública, eu me lembrei de um mito que é o do Mitrídates. Para quem, rapidissimamente, para lembrar, não sei se o Mário vai achar que eu estou falando demais, né, Mário? Não, só está ótimo. Fala à vontade. Mitrídates era um rei que ele tinha muito medo de ser envenenado. Então, ele começou primeiro a contratar uma pessoa a mais para ser o provador oficial, né? Depois ele contratou mais gente. O medo continuava, então ele começou a tomar pequenas doses de veneno para criar anticorpos de tal maneira que ele não fosse envenenado. E no meu livro eu digo que o processo de corrupção é um mitridatismo sociopolítico, porque é assim, não, deixa esse processo aqui, amanhã eu venho, você tem outras coisas para fazer, isso aqui é porque eu vou talvez entrar na licitação, e aí a pessoa acha que não está fazendo nada demais. E amanhã ele vai na empresa e fala assim, ó, se você se juntar a mim, eu ganho essa licitação, mas da próxima vez você ganha. A gente faz o acordo aqui entre nós. E isto vai minando para todo lado. No final, todo mundo é refém de todo mundo e você tem uma tessitura exatamente em que você não viu que você tinha entrado, mas é o mitridatismo. É isso, é o veneno tomado em pequenas doses. Então, essa pessoa está aqui nesse setor público e aí, no final do ano, alguém leva um celular para ela. Bom, mas ela ajudou só deixando aquele processo. Mas ela não sabe as consequências disso. Mas ela começa a achar que isso é normal. Por isso, o meu pai sempre diz para nós o seguinte, não, pai, porque se eu fizer uma concessãozinha... Não tem concessãozinha, não. Princípio não se concede. Ou é princípio, não tem concessão, ou não é princípio. Que em casa não tem essa confusão. Por isso, você não pode permitir este pequeno envenenamento que, no final, faz com que seu corpo tenha tantos anticorpos que você não perceba mais a doença. A doença não te contamina mais. Então, eu acho que, neste sentido, a República Brasileira andou. Nestes 32 anos. Nós falamos de república, nós falamos de coisa pública, nós falamos que vale para o empresário, vale para o setor público, vale para a hierarquia mais elevada da administração pública, vale para o pequeno, vale para o procurador, vale para o juiz. Então, neste quadro, eu acho que nós andamos. O que eu acho que nós não andamos, e que a lei não é igual, é exatamente porque nós temos a desigualdade como grande problema no Brasil.
o princípio mais vezes repetido na Constituição Brasileira de 88, desde o preâmbulo até o final, é o da igualdade, porque o Constituinte retrata o que ele acha na sociedade que ele precisa de resolver para o futuro, né? Sendo o estatuto jurídico do projeto político, é para o futuro. Então, se você tem a desigualdade como a grande chaga social, e a desigualdade de toda a natureza, desigualdade entre homens e mulheres, e aí eu falo de cátedra, preconceito é enorme, enorme, não é porque eu sou ministra do Supremo, nem porque eu fui presidente, que não significa preconceito, pelo contrário. Eu precisei de chamar a atenção de um colega, porque a ministra Rosa começa a falar, ele interrompe. Ora, falaram 4 antes, ele não interrompeu? É porque é mulher. É porque é isso, até as brincadeiras que os senhores fazem, até sem sentir achando que é só uma brincadeira, é um mitritatismo, não é? Não é toda mulher que gosta de apanhar, só as normais. E aí todo mundo ri. É uma forma de você não saber que a sua filha amanhã vai ser uma das desigualadas. Outro dia, uma grande autoridade intelectual brasileira me dizia, é porque as senhoras foram minorias silenciosas. Não, senhor presidente. Nós fomos minorias silenciadas. Porque a história foi feita como uma construção com objetivo específico, para o bem e para o mal, porque o Brasil não caiu do céu nem nasceu do inferno. O Brasil é o que nós fazemos. O Brasil daqui para frente é o que nós fizermos. Então, eu acho que a lei igual para todos é o grande desafio que nós temos. Agora, só tem uma coisa. É que muita gente continua vivendo a ilusão de 100 anos atrás, de 200 anos atrás. Vai dar certo para quem hoje está bem, e os outros, ora, os outros. Não, ou dá certo para todo mundo, ou dá errado para todo mundo. A pandemia, eu acho que escancarou isso. E agora? Todo mundo, não é que todo mundo está no mesmo barco, não, está na mesma tempestade. Há quem esteja no camarote, há quem tenha sido lançado ao mar. Está se agarrando numa folha. Mas ela mostrou que o perigo é para todo mundo. No mundo em que você não cuida dos seus rios, não cuida do meio ambiente, não cuida das suas crianças, não dá bola para os seus idosos, acha que isso vai dar certo? Acho que não. Agora, isto aqui é uma escolha nossa. Ou construímos para melhorar para todo mundo, como um convencimento pessoal, volto a Kant, ou imperativo hipotético ou imperativo categórico. Volto ao mito do anel de Giz. Você se comporta bem porque é justo ou porque é injusto, mas sabe que o injusto pode ser punido? O certo é que nós temos que saber como somos, com a gente e com o outro. E eu acho que, neste contexto, saber que as regras do jogo estão postas melhoram para todo mundo. E, neste sentido, é que eu acho que nós já melhoramos em termos de república. Não melhoramos em termos de federação. A Federação Brasileira, nós somos o que o Rui também dizia, um país naturalmente federativo. As condições da natureza fazem com que eu tenha Anavilhanas, no Amazonas, e tenha o interior do Rio Grande do Sul. Somos um país naturalmente federativo, mas até preconceito dessa natureza nós vimos nos últimos tempos ser escancarado. A referência a alguém de um lugar como se fosse menos. Então, a federação nós não resolvemos, a guerra fiscal entre estados não resolvemos, temos, portanto, um largo caminho do direito ser implementado para que a gente tenha essa república federativa, Estado democrático de direito. Mas acho que ele depende de cada um de nós.